Ferida todos os dias pela própria família, rejeitada por aqueles que deveriam protegê-la, ela nunca imaginou que um homem da alta sociedade pudesse enxergar nela algo além da invisibilidade que carregava como uma segunda pele. Na história de hoje, você vai conhecer a trajetória de uma jovem que descobriu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na opinião de quem a maltrata, mas na coragem de quem escolhe vê-la com outros olhos. Prepare-se para uma narrativa que vai tocar fundo no seu coração e mostrar que a redenção pode vir dos lugares mais inesperados. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de mofo se misturava com o odor de sabão em pó barato no pequeno cômodo embaixo da escada, onde Helena passava a maior parte dos seus dias. Aos 22 anos, ela conhecia cada rachadura daquela parede úmida, cada mancha de infiltração no teto baixo que a obrigava a andar sempre curvada. Era ali, naquele espaço apertado, que mal cabia um colchão fino e uma caixa de papelão com suas roupas, que ela dormia todas as noites desde os 14 anos. A casa ficava no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, uma construção de 3 andares que seu pai Valdir havia erguido com muito esforço. O primeiro andar abrigava a pequena oficina mecânica que ele tocava. O segundo era onde a família vivia, com sala, cozinha e 2 quartos. O terceiro andar, construído anos depois, tinha sido dividido entre seus 2 irmãos mais velhos, Rodrigo e Marcelo, que agora trabalhavam com o pai e tinham suas próprias famílias começando a se formar. Helena não tinha lugar naquele segundo andar. Não desde que sua mãe, Lourdes, decidira que ela era um peso, uma vergonha, uma boca a mais para alimentar que não trazia nada além de despesas. O porão embaixo da escada, originalmente usado para guardar ferramentas velhas e peças de carro sem serventia, tornou-se seu único espaço privado quando ela ainda era uma adolescente tentando entender por que era tratada diferente dos irmãos. A manhã começava sempre igual. 5 horas da madrugada, o despertador tocava no celular velho que ela mantinha sempre carregando na única tomada disponível no corredor externo. Helena se levantava devagar, tomando cuidado para não bater a cabeça no teto inclinado. Vestia o uniforme surrado de empregada doméstica, que lavava às escondidas toda semana, e subia para preparar o café da manhã da família. Valdir gostava do café forte, quase amargo, acompanhado de pão francês torrado com manteiga. Lourdes preferia chá de camomila com torradas secas, sempre reclamando do peso que nunca conseguia perder. Rodrigo e Marcelo, quando dormiam ali, queriam ovos mexidos, suco de laranja e frutas picadas. Helena preparava tudo em silêncio, movendo-se pela cozinha como um fantasma, invisível até que algo saísse errado. Naquela manhã específica de março, quando o calor já começava a apertar no Rio, mesmo antes do sol nascer completamente, Helena cometeu o erro de deixar o pão torrar 1 minuto a mais. Só 1 minuto, mas foi suficiente para que a crosta ficasse mais escura do que Valdir gostava. O tapa veio rápido, sem aviso. A mão grande e calejada do pai acertou seu rosto com força suficiente para fazer sua cabeça girar para o lado, o gosto de sangue aparecendo imediatamente onde o dente cortou a parte interna da bochecha. Não serve nem para fazer um café da manhã direito, rosnou Valdir, jogando a torrada queimada no lixo com nojo. 22 anos e continua sendo inútil. Sua mãe tinha razão quando disse que você só dá despesa. Helena manteve os olhos baixos, a mão pressionando a bochecha dolorida. Não adiantava responder, não adiantava se defender. Ela havia aprendido isso há muito tempo. Qualquer palavra sua seria interpretada como desrespeito, como rebeldia, e traria mais punição. Lourdes apareceu na porta da cozinha, o roupão florido amarrado na cintura, os cabelos presos num coque desleixado. Seu olhar passou por Helena como se ela fosse parte da mobília, sem uma grama de compaixão ou preocupação pela marca vermelha que já começava a aparecer no rosto da filha. Faz outro café antes de sair para o trabalho, ordenou a mãe, sua voz carregando aquele tom de desdém que Helena conhecia tão bem. E dessa vez tenta não estragar. Ou você acha que comida cai do céu? Cada real desperdiçado aqui é um real a menos na minha mão. Helena refez o café em silêncio, as mãos tremendo levemente
enquanto colocava as fatias novas de pão na torradeira. Podia sentir os olhos de Lourdes sobre ela, fiscalizando cada movimento, esperando por outro erro que justificasse mais humilhação. Era sempre assim. Sua mãe parecia encontrar satisfação em apontar suas falhas, em lembrá-la constantemente de que ela era inferior, inadequada, indesejada. O café novo ficou perfeito. Valdir resmungou algo incompreensível que poderia ser uma aprovação e se sentou à mesa com o jornal. Lourdes pegou seu chá e foi para a sala assistir o programa da manhã na televisão. Os irmãos de Helena nem apareceram, provavelmente ainda dormindo nos quartos confortáveis do terceiro andar, onde tinham camas de verdade, armários espaçosos e janelas que deixavam entrar o sol. Helena comeu de pé, rapidamente, um pedaço de pão com margarina e um copo de café aguado. Não havia lugar para ela na mesa da família. Essa regra não dita tinha sido estabelecida anos atrás, quando Lourdes decidiu que Helena não merecia sentar-se com eles durante as refeições. Empregada come na cozinha. Sua mãe costumava dizer, mesmo Helena sendo filha e não funcionária. Às 6h30 da manhã, Helena já estava na rua, caminhando até o ponto de ônibus 3 quarteirões adiante. A vizinhança acordava devagar. Alguns comerciantes abriam as portas de suas lojas, senhoras varriam as calçadas, crianças de uniforme seguiam arrastadas para a escola. Ninguém cumprimentava Helena. Ela era conhecida na região como aquela menina estranha da casa do Valdir, a filha que ninguém nunca via participando de nada, que sempre andava de cabeça baixa, que nunca foi a nenhuma festa ou encontro de jovens na igreja. O ônibus lotado a levou até Laranjeiras, onde ficava o apartamento da família Andrade, seus patrões há 4 anos. Dona Célia era uma senhora de 60 anos, viúva, que vivia sozinha num apartamento grande demais para uma pessoa só. Helena limpava, cozinhava, lavava, passava e ainda fazia companhia para a patroa, que gostava de conversar sobre suas irmãs, seus sobrinhos, suas viagens passadas. Era estranho como Dona Célia tratava Helena melhor do que sua própria família. A patroa sempre oferecia almoço. Perguntava se ela estava bem, pagava em dia e ainda dava gorjetas em feriados. Nunca levantara a voz, nunca reclamara sem razão, nunca batera. Para Helena, aquelas 8 horas diárias no apartamento de Dona Célia eram as únicas horas de paz que ela conhecia. "Bom dia, querida", cumprimentou Dona Célia quando Helena entrou no apartamento usando a chave que lhe fora confiada. "Você está com o rosto inchado. Aconteceu alguma coisa?" Helena desviou o olhar, tocando instintivamente a bochecha que ainda latejava. "Tropecei no escuro de manhã cedo, senhora. Bati na quina da porta. Besteira minha. A mentira saiu fácil, ensaiada." Dona Célia franziu as sobrancelhas, claramente não convencida, mas respeitou o silêncio de Helena. Ao longo dos anos, a patroa havia aprendido que a moça guardava segredos dolorosos e forçar confidências só a fazia se fechar ainda mais. O dia de trabalho transcorreu normalmente. Helena limpou os 3 quartos, passou o aspirador na sala e nos corredores, lavou as roupas, preparou um almoço simples de frango grelhado com legumes e, à tarde, dedicou-se a organizar a biblioteca que Dona Célia mantinha, mas raramente usava. Eram tarefas que ela executava com perfeição, encontrando nelas uma espécie de meditação, um tempo em que sua mente podia vagar longe daquela casa na Penha, que deveria ser lar, mas era prisão. Durante a pausa do almoço, enquanto comia o prato que Dona Célia insistira em servir com generosidade, Helena permitiu-se pensar em como seria diferente se tivesse nascido em outra família, se tivesse pais que a abraçassem, irmãos que a protegessem, uma mãe que olhasse para ela com amor em vez de repulsa. Mas esses pensamentos sempre terminavam no mesmo lugar amargo, na aceitação de que sua realidade era aquela e não havia escapatória. Helena nunca soube ao certo quando começou a rejeição. Suas memórias mais antigas eram nebulosas, fragmentos desconexos de uma infância que parecia pertencer a outra pessoa. Lembrava-se vagamente de um tempo em que Lourdes ainda a pegava no colo, quando ainda havia algum afeto, alguma ternura. Mas essas memórias eram tão distantes que às vezes ela se perguntava se não eram invenções de sua mente desesperada por calor humano. O que ela sabia com certeza era que por volta dos 7 ou 8 anos, alguma coisa mudou. Lourdes começou a tratá-la com frieza crescente,
a evitar seu toque, a falar com ela apenas para dar ordens ou repreensões. Valdir seguiu o exemplo da esposa, e seus irmãos, ainda crianças na época, aprenderam que era aceitável, até encorajado, zombar dela, excluí-la, tratá-la como inferior. Helena cresceu sem entender o porquê. Passava horas se examinando no espelho quebrado do banheiro, procurando o defeito que fazia com que fosse tão indesejada. Seu cabelo era castanho claro, seus olhos eram verdes acinzentados, sua pele era clara. Nada nela parecia monstruoso ou repulsivo. Então, por que era tratada como se fosse? A resposta veio numa tarde de tempestade, quando Helena tinha 14 anos. Ela havia subido ao segundo andar para pegar um copo de água e acidentalmente ouviu uma conversa entre Valdir e Lourdes no quarto do casal. A porta estava entreaberta e as vozes carregavam a intensidade de uma discussão antiga que se repetia. "Você precisa parar de descontar nela", dizia Valdir, sua voz cansada. "A menina não tem culpa do que aconteceu." "Como não tem culpa?" A voz de Lourdes era veneno puro. "Toda vez que olho para ela, vejo o rosto dele. Vejo aquele homem que me enganou, que me usou, que me fez de idiota. Não consigo, Valdir. Não consigo fingir que ela é minha filha quando sei que não é." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Não é filha dela." As palavras ecoavam na sua cabeça, reorganizando toda a sua existência num único instante de terrível clareza. "Você aceitou criá-la", continuou Valdir, a voz baixa. "Aceitou quando eu disse que a registraria como minha. Você prometeu que tentaria." "Tentei." Lourdes praticamente cuspiu as palavras. "Durante anos tentei, mas não dá. Ela é a prova viva da sua traição, da sua fraqueza. E você me pede para amar isso? Impossível." Helena tinha se afastado daquela porta em choque, descido as escadas como um autômato, trancado-se no porão e chorado até não ter mais lágrimas. As peças finalmente se encaixavam. Ela não era filha de Lourdes. Era filha de Valdir com outra mulher, uma mulher que Lourdes odiava. E, por extensão, odiava a filha também. Valdir, aparentemente, tinha tido um caso anos antes e Helena era o resultado. Lourdes havia aceitado criá-la, provavelmente pressionada pela família ou pela igreja, mas nunca conseguiu perdoar a existência daquela criança que representava a infidelidade do marido. E então decidiu fazer da vida de Helena um inferno silencioso, uma punição eterna por um pecado que não era dela. Depois daquela descoberta, Helena entendeu que não havia nada que pudesse fazer para mudar a situação. Não havia comportamento perfeito o suficiente, não havia trabalho duro o bastante, não havia humildade profunda o bastante que fizesse Lourdes enxergá-la com olhos maternais. Ela era, e sempre seria, a lembrança viva de uma traição, e por isso seria sempre odiada. Aos domingos, Helena tinha sua única manhã livre. Dona Célia não trabalhava aos domingos, e na casa da Penha, a família acordava tarde. Era o único dia em que Helena podia sair, sem ter que justificar cada minuto de sua ausência. E ela usava essas preciosas horas da mesma forma há anos, indo à missa das 7 da manhã, na igreja de Nossa Senhora da Penha. A igreja ficava no alto do morro, acessível por uma escadaria de 365 degraus, que Helena subia todos os domingos sem falta. Era seu ritual, sua penitência, sua busca por algum significado. Enquanto subia, ela rezava, pedia forças para suportar mais uma semana, pedia paciência para não revidar, pedia um milagre que sabia que não viria. Naquela manhã de março, exatamente uma semana depois do tapa que deixara sua bochecha roxa por dias, Helena subia os degraus com a mente em outro lugar. Não percebeu o homem que descia apressado até que colidiu com ele no patamar do 100º degrau. O impacto foi forte o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio, e ela teria caído escada abaixo se não fossem as mãos firmes que a seguraram pelos braços. "Cuidado", disse uma voz masculina, profunda e educada. "Desculpe-me, senhorita. Estava distraído e não vi onde estava pisando." Helena levantou os olhos, pronta para murmurar um pedido de desculpas e seguir em frente, mas o que viu a fez parar. O homem que a segurava era alto, devia ter uns 45 anos, cabelos grisalhos bem penteados, usando terno escuro e gravata mesmo sendo domingo de manhã. Seu rosto era sério, mas não ríspido, e seus olhos, de um castanho quente, olhavam para ela com genuína preocupação. "A senhorita está bem?"
Perguntou ele, ainda segurando seus braços, como se temesse que ela fosse desmoronar. Não se machucou? Estou bem, Helena conseguiu dizer, a voz saindo baixa e hesitante. Foi culpa minha. Não estava prestando atenção. O homem soltou seus braços devagar, mas continuou olhando para ela com aquela expressão de preocupação. Seus olhos passaram rapidamente pelo rosto de Helena, registrando a marca amarelada que ainda restava na bochecha, as olheiras profundas, a magreza excessiva do corpo mal nutrido. Tenho certeza que foi culpa minha, disse ele gentilmente. Estava descendo rápido demais. Meu motorista me espera e tenho compromissos, mas às vezes esqueço que não se deve correr em lugares como esse. Ele fez uma pausa. A senhorita vem aqui frequentemente? Não me lembro de tê-la visto antes. Venho todo domingo, respondeu Helena, já se preparando para se afastar. Conversas com estranhos não eram algo que ela estava acostumada, e havia algo na atenção daquele homem que a deixava desconfortável, não por malícia, mas por ser incomum demais. Que devoção admirável, comentou ele, e então estendeu a mão. Desculpe-me, não me apresentei. Miguel Tavares. Helena hesitou antes de apertar a mão estendida. Helena. É um prazer conhecê-la, Helena. A voz de Miguel carregava sinceridade. Espero vê-la novamente em circunstâncias menos abruptas. E, por favor, tome cuidado ao subir. Esses degraus podem ser traiçoeiros. Miguel Tavares continuou sua descida, e Helena seguiu subindo em direção à igreja, mas a mente dela não conseguia se desprender daquele encontro. Havia algo diferente naquele homem, na forma como ele olhou para ela, na cortesia genuína de suas palavras. Na vida de Helena, homens eram fontes de dor, figuras que ou a ignoravam ou a machucavam. Valdir batia, seus irmãos zombavam, os homens na rua a olhavam de forma que a faziam querer desaparecer. Mas Miguel Tavares havia olhado para ela como se ela fosse uma pessoa real, digna de respeito e consideração. E isso era tão incomum na experiência de Helena que ela não sabia como processar. A missa transcorreu como sempre, mas Helena mal prestou atenção nas palavras do padre. Sua mente voltava repetidamente àquele homem de terno na escadaria, as mãos firmes que a impediram de cair, ao olhar preocupado que registrou suas feridas. Quem era ele? Por que estava ali? E por que um homem claramente abastado, com motorista e compromissos importantes, dedicaria tempo para se desculpar com alguém como ela? Depois da missa, Helena desceu os 365 degraus lentamente, quase esperando encontrar Miguel Tavares novamente. Mas ele já havia partido. A manhã seguiu seu curso normal, e Helena voltou para casa, onde passou o resto do domingo trancada no porão, evitando a família que se reunia na sala para assistir televisão e comer o almoço que ela havia preparado antes de sair. A semana que se seguiu foi particularmente difícil. Lourdes estava de péssimo humor porque Rodrigo havia anunciado que sua namorada estava grávida e eles se casariam em breve. Isso significava mais despesas, mais bocas para alimentar, e Lourdes descontava sua frustração em Helena. Cada pequeno erro era magnificado, cada tarefa executada nunca era boa o suficiente. Na quinta-feira, Helena quebrou acidentalmente um prato enquanto lavava a louça. Era um prato velho, rachado, que provavelmente já deveria ter sido descartado, mas Lourdes reagiu como se Helena tivesse destruído porcelana fina. O cabo de vassoura acertou suas costas 3 vezes antes que Valdir interviesse, não por piedade, mas porque o barulho estava incomodando sua novela. Helena dormiu de bruços naquela noite, as costas doendo tanto que cada respiração era uma agonia. Não havia ninguém para reclamar, ninguém para procurar ajuda. Ela era totalmente sozinha naquele sofrimento e já havia aprendido que reclamar só piorava as coisas. No domingo seguinte, Helena subiu as escadas da igreja com dificuldade, as costas ainda sensíveis. Chegou mais cedo do que o normal, ansiosa por alguma razão que não conseguia identificar. Sentou-se num dos bancos do fundo, onde sempre se sentava, e esperou a missa começar. Foi quando sentiu uma presença ao seu lado. Virou a cabeça e encontrou Miguel Tavares sentando-se no banco ao seu lado, impecavelmente vestido, o mesmo ar de seriedade gentil no rosto. "Bom dia, Helena", ele disse baixinho, respeitando o silêncio da igreja. Que coincidência agradável encontrá-la novamente. Helena ficou tão surpresa que não conseguiu responder imediatamente. Por que aquele homem se lembrava do nome dela?
Por que escolheu sentar-se ao seu lado quando havia dezenas de bancos vazios? Bom dia, ela finalmente conseguiu murmurar, os olhos baixos. Espero que tenha tido uma boa semana, continuou Miguel, sua voz mantendo aquele tom educado e genuinamente interessado. Helena pensou na vassoura nas suas costas, nos insultos diários, nas noites chorando no porão. Foi normal, respondeu, a mentira saindo automática. Miguel olhou para ela por um longo momento e Helena teve a impressão perturbadora de que ele via através das suas palavras, que enxergava além da fachada de normalidade que ela tentava manter. Mas ele não insistiu, apenas acenou com a cabeça e ficou em silêncio enquanto a missa começava. Quando a missa terminou, Helena esperava que Miguel se despedisse e fosse embora, voltando para qualquer que fosse sua vida importante, que requeria motoristas e ternos caros. Mas em vez disso, ele esperou que ela se levantasse e a acompanhou até a porta da igreja. Posso convidá-la para tomar um café? A pergunta veio de forma casual, mas para Helena foi como um raio num céu claro. Há uma padaria muito boa descendo o morro. Conheço o dono e eles fazem o melhor pão de queijo da região. Helena parou de andar, olhando para Miguel com uma mistura de surpresa e desconfiança. Homens não convidavam mulheres como ela para tomar café. Homens não mostravam interesse em sua companhia. Tinha que haver algum motivo oculto, alguma intenção que ela não estava compreendendo. Tá, eu agradeço, mas preciso voltar para casa, disse ela, a voz automática recitando a desculpa que sempre usava para evitar situações que não entendia. É claro, Miguel não pareceu ofendido pela recusa. Mas se mudar de ideia, estarei na padaria São Jorge, logo ali na esquina da rua principal. Costumo passar lá todos os domingos depois da missa. Ele fez uma pausa. Seria uma honra ter sua companhia, Helena. Sem compromisso, sem expectativas. Apenas um café entre duas pessoas que frequentam a mesma igreja. Havia algo na forma como ele falava, na sinceridade transparente de suas palavras, que desarma as defesas de Helena. Ela se pegou considerando o convite, imaginando como seria sentar numa padaria, tomar um café, conversar com alguém que não a tratasse como lixo. Mas o medo era mais forte que a curiosidade. Talvez outro dia, disse ela, e começou a descer as escadas rapidamente, quase fugindo. Miguel não a seguiu, mas Helena sentiu o olhar dele sobre ela enquanto descia. Quando chegou ao final dos 365 degraus, olhou para trás e viu sua silhueta ainda ali no topo, observando sua partida com uma expressão que ela não conseguiu decifrar à distância. Durante toda a semana, Helena não conseguiu tirar Miguel Tavares da cabeça. Quem era aquele homem? O que ele queria com ela? Por que alguém como ele, claramente educado e bem-sucedido, mostraria interesse em alguém como ela, pobre, ferida, quebrada? Dona Célia notou sua distração. Você está com a cabeça nas nuvens essa semana, querida, comentou a patroa numa tarde de quarta-feira. Algo bom aconteceu? Helena quase contou sobre Miguel, mas conteve-se. Compartilhar esperanças era perigoso. Esperanças podiam ser destruídas e ela já não tinha muitas para perder. Não, Dona Célia. Só cansaço mesmo. Mas a verdade era que, pela primeira vez em anos, Helena estava sentindo algo além de desespero. Havia uma pequena fagulha de curiosidade, de possibilidade, acesa em algum lugar profundo do seu peito. E por mais que tentasse apagar aquela fagulha com lógica e autoproteção, ela persistia, crescendo um pouco mais a cada dia. No domingo seguinte, Helena acordou com o coração batendo mais rápido do que o normal. Cuidou das suas tarefas matinais com pressa incomum, preparando o café da família em tempo recorde. Lourdes comentou sarcasticamente sobre a pressa, mas Helena ignorou, algo que nunca fazia. Subiu as escadas da igreja quase correndo, chegando ofegante no topo. Entrou na igreja e procurou pelos bancos. Miguel ainda não havia chegado. Ela sentou-se no mesmo banco de sempre, as mãos suadas, o coração disparado. Por que estava tão nervosa? O que esperava que acontecesse? A missa começou e Miguel não apareceu. Helena sentiu uma pontada de decepção que a surpreendeu pela intensidade. Claro que ele não viria. Por que viria? Provavelmente aqueles encontros não significavam nada para ele. Eram apenas cortesia de um homem bem educado para uma estranha. Quando a missa terminou, Helena saiu da igreja de cabeça baixa, pronta para descer as escadas e voltar para sua vida miserável. Foi quando ouviu a voz familiar. Helena,
Miguel estava encostado numa das colunas do átrio da igreja, como se tivesse estado esperando por ela. Vestia uma camisa social azul clara sem gravata, calças escuras e parecia mais jovem sem o terno formal. Seu rosto se iluminou com um sorriso quando ela se virou. "Perdi a missa", ele explicou, aproximando-se. "Tive um problema em casa que demandou minha atenção pela manhã, mas estava esperando que você ainda pudesse aceitar aquele convite para um café. O que me diz?" Helena abriu a boca para recusar automaticamente, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela se viu acenando com a cabeça, muda, incapaz de acreditar no que estava concordando. "Excelente", Miguel sorriu, e havia algo tão genuíno naquele sorriso que Helena sentiu algo apertar no peito. "A padaria fica logo ali. Podemos ir andando se não se importar." Eles desceram as escadas lado a lado, Miguel adaptando seu passo ao dela, mantendo uma conversa leve sobre o tempo, sobre a beleza da vista do morro, sobre pequenas coisas que não exigiam respostas elaboradas. Helena respondia em monossílabos, ainda incrivelmente nervosa, mas gradualmente começando a relaxar. A padaria São Jorge era um estabelecimento antigo, com mesas de mármore e cadeiras de madeira escura, cheiro de café fresco e pão saindo do forno. Miguel a conduziu para uma mesa no canto, afastada das outras, e acenou para o garçom que veio imediatamente, claramente reconhecendo-o como cliente regular. "2 cafés com leite e uma porção de pão de queijo, por favor, seu Augusto", pediu Miguel. Então, olhou para Helena. "A menos que prefira outra coisa?" "Está bom." Helena mal conseguiu dizer, ainda processando o fato de estar ali, sentada numa padaria com um homem que a tratava como se ela importasse. Quando ficaram sozinhos, Miguel apoiou os cotovelos na mesa e olhou para ela com aquela atenção total que era tão desconcertante. "Conte-me sobre você, Helena. Trabalha com o quê? Mora aqui na Penha?" As perguntas eram simples, casuais, mas para Helena eram campos minados. O que dizer? Que era empregada doméstica, que morava num porão, que era espancada pela própria família. Todas essas verdades pareciam pequenas demais, tristes demais, vergonhosas demais para compartilhar com alguém como ele. "Trabalho como doméstica", disse ela, decidindo pela verdade parcial. "Em Laranjeiras, e sim, moro na Penha com minha família." "Laranjeiras é longe daqui", Miguel comentou. "Você deve acordar bem cedo todos os dias." "Acordo às 5. "Isso é dedicação." Não havia julgamento na voz dele, nenhuma condescendência, apenas reconhecimento. "Imagino que o trabalho seja cansativo." "É", Helena admitiu. "Mas minha patroa é boa. Ela me trata bem. É importante ter patrões que nos tratem com respeito", Miguel disse. E havia algo no tom dele que fez Helena levantar os olhos. Ele estava olhando para ela com aquela expressão novamente, como se visse além das palavras, como se percebesse as camadas de dor que ela escondia sob a superfície da normalidade. O café chegou, acompanhado de uma cesta generosa de pães de queijo ainda quentes. O cheiro era maravilhoso e Helena percebeu que estava com fome. Não tinha comido direito há dias, sobrevivendo com restos e porções pequenas que não chamassem a atenção de Lourdes. "Coma à vontade", Miguel encorajou, pegando um pão de queijo para si mesmo. "Seu Augusto faz os melhores da cidade. Não estou exagerando." Helena comeu devagar, saboreou cada mordida daquele pão de queijo macio e saboroso. Fazia tempo que não comia algo tão gostoso, tão fresco. Geralmente suas refeições consistiam em sobras, comida que ninguém mais queria, restos que Lourdes jogava para ela como se estivesse alimentando um cachorro. Miguel conversou enquanto comiam, contando histórias sobre a padaria, sobre o bairro, sobre mudanças que havia observado ao longo dos anos. Ele tinha uma forma de falar que era envolvente sem ser intrusiva, que preenchia os silêncios sem exigir participação constante. Para Helena, acostumada a silêncios hostis ou conversas que sempre terminavam em insultos, aquilo era uma experiência completamente nova. "E você, Miguel?" Helena se surpreendeu ao ouvir sua própria voz fazendo a pergunta. "O que o senhor faz?" "Ah, me chame de você, por favor." Ele sorriu. "O senhor me faz sentir muito velho, embora admito que já não sou mais um jovem rapaz." Ele fez uma pausa. "Trabalho com negócios imobiliários. Herdei a empresa do meu pai e a toquei por muitos anos. Hoje em dia estou mais nas mãos de gestores competentes, mas ainda mantenho supervisão." Helena processou a informação.
empresário, herdeiro. Isso explicava o terno caro, o motorista, o ar de autoridade tranquila. Ele pertencia a um mundo completamente diferente do dela, um mundo de conforto e segurança que ela só conhecia através da televisão. Deve ser um trabalho importante, ela disse, sentindo-se pequena e insignificante em comparação. É um trabalho, Miguel corrigiu gentilmente. Não o definiria como importante no grande esquema das coisas. Construo prédios, administro propriedades. Útil, certamente, mas não estou salvando vidas ou mudando o mundo. Ele tomou um gole do café. Às vezes me pergunto se escolhi o caminho certo ou se apenas segui o caminho que foi traçado para mim. Havia uma melancolia nessas palavras que Helena reconheceu. Era a tristeza de alguém que tinha tudo materialmente, mas sentia falta de algo mais profundo. Ela não sabia o que dizer, então permaneceu em silêncio, mas era um silêncio compreensivo. Desculpe, Miguel disse após um momento. Não queria trazer para baixo a conversa com minhas reflexões existenciais. Ele sorriu e o peso momentâneo desapareceu do seu rosto. Conte-me, Helena, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Algum hobby? Alguma paixão? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado sobre seus interesses, sobre o que ela gostava. Ela teve que pensar por um momento, buscando em memórias antigas alguma coisa que pudesse chamar de hobby. Eu gostava de ler, disse ela finalmente. Quando criança, ia à biblioteca da escola sempre que podia, mas já faz anos que não leio um livro. Por quê? Miguel perguntou genuinamente interessado. Helena poderia ter mentido, mas algo na abertura dele, na forma como compartilhou sua própria melancolia, a fez querer ser honesta. Não tenho dinheiro para comprar livros. E não sobra tempo para ir à biblioteca. Isso é uma pena, Miguel disse, e soava verdadeiramente triste por ela. Ler é uma das grandes alegrias da vida, uma porta para outros mundos, outras possibilidades. Ele ficou pensativo por um momento. Que tipo de livros você gostava? Romances, Helena admitiu, sentindo as bochechas corarem levemente. Histórias sobre pessoas que superavam dificuldades, que encontravam felicidade depois do sofrimento. Ela parou percebendo o quanto aquilo revelava sobre seus próprios desejos. Histórias com finais felizes. Miguel olhou para ela com uma intensidade que a fez baixar os olhos. Todos merecemos finais felizes, Helena. Alguns de nós apenas precisamos trabalhar mais para alcançá-los. Depois que terminaram o café, Miguel insistiu em pagar a conta, ignorando os protestos fracos de Helena. Quando saíram da padaria, o sol já estava alto e quente, típico de março no Rio. A rua estava movimentada com famílias voltando da missa, comerciantes abrindo suas lojas, a vida normal do domingo acontecendo ao seu redor. Foi um prazer estar com você, Helena, Miguel disse quando chegaram à esquina onde seus caminhos se separariam. Espero que possamos repetir isso em breve. Eu também, Helena disse, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Apesar do nervosismo, apesar do medo do desconhecido, ela havia gostado daquela hora na padaria. Havia se sentido pela primeira vez em muito tempo como uma pessoa normal tendo uma experiência normal. Antes que eu me esqueça, Miguel disse de repente, como se tivesse acabado de lembrar de algo. Espere um momento. Ele caminhou até o carro preto que estava estacionado na rua, onde um motorista de uniforme esperava pacientemente. Abriu a porta traseira, pegou algo do banco e voltou até Helena. Era um livro. Não um livro novo, mas um volume bem conservado com capa de couro desgastado pelo tempo. Miguel o estendeu para ela. Percebi que você olhava para ele no banco da igreja há alguns domingos atrás, ele explicou. É uma coleção de contos de Machado de Assis. Estava lendo e pensando em doá-lo para alguém que pudesse apreciá-lo. Acho que você é essa pessoa. Helena olhou para o livro como se fosse um objeto precioso demais para suas mãos tocarem. Eu não posso aceitar, disse ela automaticamente, embora cada fibra do seu ser quisesse pegar aquele livro e guardá-lo como um tesouro. Claro que pode, Miguel insistiu, colocando o livro nas mãos dela gentilmente, mas com firmeza. Livros devem ser lidos, não guardados, e eu adoraria saber o que você pensa sobre os contos. Podemos conversar sobre eles no próximo domingo, se você quiser. Helena segurou o livro contra o peito, sentindo o peso dele, o cheiro de papel antigo, a textura do couro. Era o primeiro presente que alguém lhe dava em anos, talvez décadas.
Seus olhos se encheram de lágrimas que ela piscou rapidamente, determinada a não chorar na frente dele. Obrigada, foi tudo que ela conseguiu dizer, a voz embargada de emoção. É nada, Miguel respondeu, mas seus olhos mostravam que ele entendia exatamente o que aquele presente significava para ela. Até domingo, então? Até domingo, Helena confirmou. Ela assistiu enquanto ele entrava no carro e ia embora, e depois começou a longa caminhada de volta para casa, segurando o livro como se fosse feito de ouro. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha algo para esperar, algo que era só dela, um segredo bom em vez de um segredo doloroso. Quando chegou em casa, escondeu o livro no fundo da caixa de papelão que servia como armário no porão. Lourdes reviraria seus pertences periodicamente, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como motivo para a punição. Então Helena sabia que precisava ser cuidadosa. O livro foi enrolado numa sacola plástica, depois numa roupa velha e colocado no canto mais escondido. Naquela noite, depois que toda a família dormiu, Helena acendeu a única lâmpada fraca do porão e abriu o livro. A dedicatória na primeira página estava escrita numa caligrafia elegante. Para Isabel, que sempre amou histórias. Com todo meu amor, Miguel. Isabel, a esposa dele? Uma filha? A informação levantou novas perguntas, mas Helena as empurrou para longe, focando nas palavras impressas. Ela leu até suas pálpebras ficarem pesadas, absorvendo cada palavra como se fosse água no deserto. As histórias de Machado de Assis eram diferentes dos romances que ela costumava ler quando criança, mais complexas, mais amargas, mas também mais reais. Falavam de hipocrisia, de máscaras sociais, de pessoas que escondiam suas verdadeiras naturezas. Falavam de um mundo que Helena reconhecia intimamente. A semana que se seguiu foi diferente de todas as outras que Helena havia vivido. O livro de Machado de Assis tornou-se seu refúgio secreto, sua fuga das humilhações diárias. Toda noite, depois que a casa dormia, ela lia alguns contos à luz fraca, mergulhando em mundos de ironia e observação social aguda. Mas não era só o livro que mudou algo nela. Era a lembrança da padaria, do café, da conversa com Miguel. Era o conhecimento de que existia alguém no mundo que a via como uma pessoa, que se interessava por seus pensamentos, que lhe dava presentes sem esperar nada em troca. Essa consciência começou a mudar algo fundamental dentro de Helena. Ela começou a se endireitar um pouco mais quando andava. Começou a olhar as pessoas nos olhos por alguns segundos a mais. Quando Lourdes a insultava, Helena ainda não revidava, ainda não se defendia, mas internamente algo havia mudado. As palavras ainda doíam, mas não penetravam tão fundo. Era como se o presente de Miguel, o reconhecimento de sua humanidade, tivesse criado uma camada protetora ao redor do seu coração. Dona Célia notou a mudança. Você está diferente essa semana, querida, comentou na quarta-feira, enquanto tomavam chá na cozinha. Não sei explicar exatamente o que, mas há algo mais leve em você. Helena quase contou sobre Miguel, mas novamente se conteve. Era um segredo precioso demais para compartilhar ainda. Estou apenas cansada de ser triste, disse ela, e era a verdade mais honesta que havia pronunciado em anos. Dona Célia sorriu, seus olhos bondosos estudando o rosto de Helena. Você é jovem demais para carregar tanto peso, minha filha. Sei que sua vida não é fácil, embora você nunca fale sobre isso. Mas se precisar de ajuda, de qualquer tipo, quero que saiba que pode contar comigo. As palavras tocaram Helena profundamente. Ela quase desabou ali, quase contou tudo, sobre os espancamentos, sobre o porão, sobre o ódio de Lourdes. Mas o medo a segurou. O que Dona Célia poderia fazer? Chamar a polícia? Isso só pioraria as coisas. Oferecer refúgio? Uma senhora de 60 anos sozinha não tinha como abrigar uma empregada fugitiva. Obrigada, Dona Célia. Foi tudo que Helena conseguiu dizer. Isso significa muito para mim. Na quinta-feira, aconteceu algo que testou a nova fortaleza de Helena. Lourdes encontrou uma mancha na blusa nova de Marcelo, uma mancha que Helena jurava não estar lá quando passou a roupa. A acusação veio rápida e furiosa. Helena foi chamada de incompetente, de desastrada, de inútil. Você vai comprar uma blusa nova para o seu irmão, Lourdes declarou, os olhos brilhando com malícia. Vai sair do seu salário. E se você não tiver dinheiro, vai ter que conseguir de algum lugar.
O salário de Helena mal cobria os custos de transporte e algumas necessidades básicas. Comprar uma blusa nova significaria ficar sem nada pelo resto do mês. Mas antes que ela pudesse protestar, antes que pudesse apontar a injustiça, algo diferente aconteceu. Não, Helena disse, a palavra saindo mais firme do que ela pretendia. Lourdes parou no meio da cozinha, virando-se lentamente para encarar Helena como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. O que você disse? Eu disse não, Helena repetiu, o coração batendo descontroladamente, mas a voz mantendo-se firme. Eu não vou comprar uma blusa nova. Eu passei aquela roupa perfeitamente limpa. Se ficou manchada depois, não foi culpa minha. O silêncio que se seguiu era carregado de eletricidade. Lourdes avançou, a mão levantada, pronta para dar o tapa que Helena conhecia tão bem. Mas desta vez, Helena não abaixou a cabeça. Ela olhou diretamente nos olhos de Lourdes e algo na sua postura, na determinação do seu olhar, fez Lourdes hesitar. Você está ficando atrevida. Lourdes sibilou, mas baixou a mão. Acha que é alguma coisa agora? Acha que pode me desafiar? Não estou desafiando ninguém, Helena respondeu, forçando a voz a permanecer calma. Estou apenas dizendo a verdade. Não vou pagar por algo que não fiz. A represália veio como Helena sabia que viria. Lourdes não podia aceitar o desafio, não podia permitir que Helena pensasse que tinha qualquer poder ou voz naquela casa. Mas a punição foi diferente desta vez. Não houve espancamento, não houve violência física. Em vez disso, Lourdes escolheu uma crueldade mais sutil. Já que você acha que pode me desafiar, disse Lourdes naquela noite no jantar, com toda a família presente, vamos ver como se vira sozinha. A partir de hoje você vai comprar sua própria comida. Não vai mais comer nada desta casa. Vamos ver quanto tempo dura sua rebeldia quando estiver com fome. Rodrigo e Marcelo riram, como sempre faziam quando Lourdes humilhava Helena. Valdir não disse nada, apenas continuou comendo seu jantar, os olhos fixos no prato, covarde demais para intervir, fraco demais para proteger a filha que ajudara a criar. Helena saiu da cozinha sem dizer nada, desceu para o porão e fechou a porta. Deitou-se no colchão fino e fez os cálculos mentalmente. Seu salário mal cobria transporte e necessidades básicas. Como ia comprar comida também? Teria que pular refeições, sobreviver com o mínimo possível. Era cruel, mas era sobrevivível. Ela havia passado por coisas piores, mas o que realmente a manteve acordada naquela noite não foi a preocupação com comida. Foi a percepção surpreendente de que ela havia se defendido. Pela primeira vez em sua vida, dissera não. Não se curvara imediatamente. Não aceitara a injustiça sem questionar. E embora houvesse consequências, embora estivesse sendo punida, havia uma sensação estranha e nova borbulhando no seu peito que ela demorou para reconhecer. Orgulho. Ela havia se defendido. Pequeno, insignificante aos olhos de qualquer outra pessoa. Mas para Helena, foi um ato de coragem monumental. Na sexta-feira, Helena foi trabalhar com fome pela primeira vez desde que começara a trabalhar para Dona Célia. Não tinha comido desde o almoço do dia anterior, um almoço que Dona Célia havia insistido que ela comesse, apesar de seus protestos. Seu estômago roncava, sua cabeça doía levemente, mas ela executou suas tarefas com a eficiência habitual. Dona Célia, perceptiva como sempre, notou. Você não parece bem hoje, querida. Está pálida. Comeu direito no café da manhã? Estou bem, Dona Célia. Helena mentiu, mas sua voz não carregava convicção. Bobagem, a patroa disse categoricamente. Vou preparar um almoço reforçado hoje. Você precisa comer melhor. Quando o almoço ficou pronto, uma generosa porção de feijoada com todos os acompanhamentos, Dona Célia fez algo que nunca havia feito antes. Ela embalou uma porção extra numa marmita de vidro. Leve para jantar, ela disse, entregando a marmita para Helena. E não me venha com protestos. Tenho comida demais aqui e detesto desperdício. Helena aceitou a marmita com os olhos marejados. Não tinha certeza se Dona Célia sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a bondade daquela mulher nunca deixava de surpreendê-la. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer. Dona Célia respondeu gentilmente. Apenas prometa que vai comer tudo e cuidar melhor de si mesma. Aquela marmita foi a salvação de Helena. Ela a comeu naquela noite no porão, sozinha.
mas pela primeira vez em dias, sentindo-se alimentada não apenas no corpo, mas também na alma. Havia pessoas boas no mundo. Dona Célia era uma, e talvez, apenas talvez, Miguel Tavares fosse outra. O sábado chegou com chuva pesada, o tipo de temporal que transformava as ruas do Rio em rios. Helena passou o dia no porão, ouvindo a água tamborilar no teto, lendo os contos de Machado à luz fraca, permitindo-se sonhar com o dia seguinte, com o domingo que a esperava. O domingo amanheceu limpo e fresco, depois da chuva da noite anterior. Helena acordou antes do despertador, ansiosa de uma forma que não experimentava há anos. Arrumou-se com mais cuidado do que o normal, penteando os cabelos longos que raramente recebia qualquer atenção, vestindo a melhor das suas roupas simples. Subiu as escadas da igreja quase correndo, o coração batendo rápido não pelo esforço físico, mas pela antecipação. Miguel estaria lá? Ele realmente esperava vê-la novamente, ou aquele interesse era só cortesia passageira? Ele estava lá, esperando no mesmo banco onde haviam se sentado juntos no primeiro encontro, vestido de forma casual, mas elegante, o livro aberto nas mãos. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Helena, ele disse levantando-se. Que alegria vê-la. Vim mais cedo hoje determinado a não perder a missa novamente. Bom dia, Helena respondeu, sentindo as bochechas corarem levemente. Sentou-se ao lado dele, consciente da proximidade, do cheiro discreto de perfume masculino caro, da forma como sua presença parecia preencher o espaço. A missa transcorreu, mas Helena mal prestou atenção nas palavras do padre. Estava intensamente consciente do homem ao seu lado, da forma como seus braços quase se tocavam, de como ocasionalmente ela sentia o olhar dele sobre ela. Quando a missa terminou, Miguel não precisou fazer o convite. Padaria São Jorge? Ele perguntou, e Helena acenou com a cabeça. Sorrindo pela primeira vez de forma genuína em muito tempo, sentaram-se na mesma mesa de canto, pediram os mesmos cafés com leite e pães de queijo, mas desta vez a conversa fluiu mais facilmente. Miguel perguntou sobre o livro, e Helena descobriu que tinha muito a dizer sobre os contos que lera, sobre os personagens complexos, sobre a ironia mordaz de Machado. Você tem uma compreensão impressionante da obra, Miguel disse, claramente impressionado. Muitas pessoas leem Machado superficialmente, mas você captou as camadas mais profundas. Talvez seja porque reconheço algumas das situações, Helena disse, antes de poder se censurar. As máscaras que as pessoas usam, a diferença entre o que mostram e o que realmente são. Miguel ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto. Você usa muitas máscaras, Helena? A pergunta era direta, mas não invasiva. Era feita com genuína curiosidade e preocupação. Helena sentiu algo se deslocar dentro dela, uma vontade de ser honesta, de compartilhar ao menos um pedaço da sua verdade. Uso, ela admitiu baixinho. Tenho que usar. Mostrar fraqueza é perigoso. Perigoso como? Miguel perguntou gentilmente. Helena hesitou. Quanto deveria contar? Quanto ele realmente queria saber? Mas havia algo na forma como ele olhava para ela, na atenção total que dedicava às suas palavras, que a fez sentir segura o suficiente para arriscar. Minha família, ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não me trata bem. Nunca tratou. Eu sou diferente deles. E eles nunca me deixaram esquecer disso. Diferente como? Miguel insistiu suavemente. Não sou filha da minha mãe, Helena confessou, as palavras saindo num sussurro. Meu pai teve um caso e eu sou o resultado. Minha mãe me criou porque teve que criar, mas nunca me perdoou por existir. E meu pai permite que ela me trate mal porque se sente culpado. Miguel não disse nada imediatamente. Ele apenas estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela. Um gesto simples, mas carregado de compaixão. Sinto muito, Helena. Ninguém deveria ter que carregar esse peso. Helena olhou para a mão de Miguel cobrindo a sua. Era uma mão grande, de dedos longos e elegantes, mas calejada pelo trabalho. Não era a mão de alguém que apenas administrava negócios de longe, mas de alguém que sabia o que era trabalho físico. Havia algo reconfortante naquele toque, na forma como ele não tentou puxar mais informações dela, apenas ofereceu presença silenciosa. Você não precisa continuar se não quiser, Miguel disse gentilmente após alguns momentos. Mas saiba que tudo o que compartilhar comigo será guardado com respeito. Helena tomou coragem e continuou,
as palavras saindo mais facilmente agora que começara. Contou sobre o porão, sobre as refeições negadas, sobre os insultos diários. Não mencionou os espancamentos ainda. Aquela verdade era pesada demais, mas o que compartilhou já foi suficiente para pintar um quadro claro de sua situação. Miguel ouviu tudo sem interromper, sua expressão ficando progressivamente mais séria, mais preocupada. Quando ela terminou, ele manteve a mão sobre a dela por mais alguns segundos antes de soltá-la lentamente. Helena, ele disse, sua voz carregada de emoção controlada. O que você está descrevendo não é família, é abuso. E você não merece isso. Ninguém merece. Eu sei, Helena disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro para alugar nem um quarto. Meu salário mal me mantém. Então aguentar é minha única opção. Sempre há opções, Miguel disse pensativo. Talvez você ainda não as veja, mas elas existem. Ele fez uma pausa. Posso fazer uma pergunta? Você já pensou em sair daquela casa? Em procurar outro lugar para viver, mesmo que seja difícil no começo? Todo dia, Helena admitiu. Mas é só pensamento. Na prática não tenho como. Não tenho referências além da Dona Célia, não tenho dinheiro guardado, não tenho nada. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando. Helena observou sua expressão mudar. Viu o momento em que uma ideia se formou, mas ele não a verbalizou imediatamente. Em vez disso, mudou de assunto. Me conte mais sobre seu trabalho com Dona Célia. Você gosta do que faz? Helena aceitou a mudança de tópico com alívio. Falar sobre a patroa era fácil, agradável até. Ela descreveu as rotinas diárias, as conversas que tinham, a bondade da senhora viúva que a tratava com mais carinho do que sua própria família. Ela parece ser uma pessoa especial, Miguel comentou. Você tem sorte de ter encontrado alguém assim. Tenho, Helena concordou. Às vezes acho que o trabalho dela é a única coisa que me mantém sã. Ficaram na padaria por quase 2 horas, conversando sobre livros, sobre vida, sobre sonhos. Miguel compartilhou um pouco mais sobre si mesmo também. Contou que tinha sido casado, que sua esposa Isabel havia falecido de câncer há 3 anos, que não tinha filhos porque ela não podia ter, e que agora vivia sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só. A solidão é estranha, ele disse pensativamente. Você pode estar cercado de pessoas, de funcionários, de conhecidos e ainda se sentir completamente sozinho. É a diferença entre ter pessoas ao redor e ter conexões verdadeiras. Eu entendo, Helena disse, e era verdade. Ela vivia numa casa cheia de família, mas era mais sozinha do que se estivesse numa ilha deserta. Quando finalmente se despediram, já era meio-dia. Miguel a acompanhou até o ponto de ônibus, e antes que ela pudesse protestar, colocou uma nota de R$ 50 na mão dela. Para comida, ele disse quando ela tentou devolver. Você mencionou que está tendo dificuldades. Por favor, aceite. Não como caridade, mas como um empréstimo de um amigo. Você pode me devolver quando estiver em melhor situação. Helena voltou para casa segurando aquela nota de R$ 50, como se fosse um talismã. Era mais dinheiro do que ela via de uma vez só há meses. Podia comprar comida decente, talvez até guardar um pouco para emergências. Mas mais do que o dinheiro era o significado por trás do gesto que a tocava profundamente. Miguel a chamara de amiga. Ele considerava aquele dinheiro um empréstimo entre amigos, não caridade para uma coitada. Aquela distinção era importante. Preservava sua dignidade de uma forma que um simples presente não faria. A semana que se seguiu foi menos difícil fisicamente. Helena comprou arroz, feijão, ovos, algumas frutas, comia refeições simples que preparava no micro-ondas quando a família não estava na cozinha, ou frias quando necessário. Não era luxo, mas era sustento, e ela não estava mais constantemente faminta, mas a verdadeira mudança estava acontecendo internamente. Quanto mais tempo Helena passava refletindo sobre suas conversas com Miguel, mais claramente via sua situação pelo que realmente era, inaceitável. Por anos, ela havia normalizado o abuso, convencido-se de que merecia o tratamento que recebia. Mas Miguel, com sua bondade consistente, estava desconstruindo essas crenças. Se alguém como ele, educado, bem-sucedido, respeitado, podia tratá-la com respeito e consideração, então talvez o problema não fosse ela. Talvez nunca tivesse sido ela. Talvez fosse a crueldade de Lourdes,
a fraqueza de Valdir, a toxicidade daquela casa que era o problema. Era uma revelação ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Libertadora porque removia a culpa que ela carregava. Aterrorizante porque implicava que ela precisava fazer algo a respeito, precisava agir, precisava mudar sua situação de alguma forma. Na quinta-feira, aconteceu um incidente que cristalizou essa percepção. Helena estava lavando roupas no tanque do quintal quando ouviu Rodrigo e Marcelo conversando na garagem próxima. Eles não sabiam que ela estava ali e suas vozes carregavam Clara para onde ela estava. Acho engraçado como a mãe trata a Helena, Rodrigo disse rindo. Como se ela fosse menos que nada, tipo um cachorro que você mantém porque dá pena jogar na rua. É o que ela é, não é? Marcelo respondeu também rindo. O erro do pai, a vergonha da família. Sinceramente, não sei por que o pai ainda mantém ela aqui. Podia ter mandado para um orfanato quando era criança. Acho que ele se sente culpado, Rodrigo especulou. Mas, sinceramente, a culpa não vai mudar nada. A Helena vai ficar sendo capacho da família até morrer. É o papel dela. As palavras deles perfuraram algo em Helena, não porque fossem surpreendentes. Ela já sabia que seus irmãos a desprezavam, mas porque ouviu-las ditas com tanta casualidade, com tanta risada, fez algo dentro dela se romper definitivamente. Ela não era um cachorro. Não era um erro que precisava ser tolerado. Não era um capacho destinado a ser pisoteado até morrer. Era uma pessoa. Uma pessoa com valor, com direitos, com dignidade, e ela merecia mais do que aquela vida. Quando terminou de lavar as roupas, Helena subiu para o porão sem dizer palavra para ninguém. Sentou-se no colchão fino e começou a fazer planos pela primeira vez em sua vida. Planos reais, concretos, não apenas sonhos vagos de escape. Precisava de dinheiro primeiro. Mais dinheiro do que ganhava de Dona Célia. Talvez pudesse procurar trabalho extra, faxinas em outros lugares nos finais de semana. Precisava de um lugar para morar. Talvez uma república, algo simples, mas que fosse dela. Precisava de coragem. Essa era a parte mais difícil, mas ela estava começando a encontrá-la. E talvez, apenas talvez, pudesse pedir conselho a Miguel. Ele havia dito que sempre havia opções. Talvez ele pudesse ajudá-la a enxergar quais eram essas opções. No domingo seguinte, Helena subiu as escadas da igreja com propósito renovado. Encontrou Miguel no lugar habitual, e desta vez, quando se cumprimentaram, ela sentiu uma conexão mais profunda, uma amizade que estava se solidificando com cada encontro. Depois da missa, na padaria, Helena tomou coragem e compartilhou sua decisão. Eu preciso sair daquela casa, ela disse sem rodeios. Não posso continuar vivendo assim, mas não sei como começar. Miguel a ouviu atentamente, enquanto ela explicava sua situação financeira, suas limitações, seus medos. Ele não interrompeu, não ofereceu soluções fáceis ou promessas vazias. Apenas ouviu, e Helena podia ver sua mente trabalhando, processando informações, considerando possibilidades. Tenho uma proposta para você, Miguel disse finalmente, sua voz cuidadosa, medida. Mas quero que entenda que é apenas uma oferta, não uma obrigação. Você tem total liberdade para recusar sem qualquer constrangimento. Helena sentiu o coração acelerar. Estou ouvindo. Minha casa é grande, Miguel começou. Grande demais para uma pessoa só, na verdade. Tenho um anexo nos fundos, originalmente construído para acomodar funcionários que moravam na propriedade. São 2 quartos pequenos, banheiro, uma salinha. Está vazio há anos. Ele fez uma pausa. Você poderia morar lá se quisesse, sem custo, enquanto se organiza financeiramente. Helena o encarou, processando a oferta, procurando pelo truque, pela armadilha, pela condição oculta. Mas tudo o que via no rosto de Miguel era sinceridade e preocupação genuína. Eu não posso aceitar isso, ela disse automaticamente. Seria demais. Eu não tenho como pagar. Não estou pedindo pagamento, Miguel disse gentilmente. Estou oferecendo ajuda. O espaço está vazio, não me custa nada tê-lo ocupado. E, francamente, Helena, seria bom ter alguém na propriedade. Viajo ocasionalmente para negócios e sempre fico preocupado em deixar a casa vazia. Mas o que as pessoas vão pensar? Helena perguntou, vocalizando a preocupação que estava em sua mente. Um homem solteiro oferecendo moradia para uma mulher jovem. As pessoas sempre vão pensar o que quiserem. Miguel respondeu com um suspiro.
Mas quem me conhece sabe que minhas intenções são honoráveis, e você teria seu próprio espaço, completamente separado da casa principal. Sua privacidade seria totalmente respeitada. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Era bondade demais, generosidade demais. Tinha que haver um porquê, tinha que haver uma razão oculta. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Por que se importa comigo? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, e Helena viu emoções passarem por seu rosto. Memórias, talvez, pensamentos que ele estava considerando compartilhar. Isabel, ele disse finalmente, minha esposa veio de uma família muito pobre. Quando a conheci, ela estava numa situação não muito diferente da sua. Família que a maltratava, vida difícil, sem perspectivas. Eu a ajudei, dei a ela oportunidades e eventualmente nos apaixonamos. Seus olhos ficaram distantes com a lembrança. Ela sempre dizia que se tivesse a chance, ajudaria outras mulheres na mesma situação. Depois que ela morreu, prometi a mim mesmo que honraria esse desejo dela quando pudesse. A revelação de Miguel sobre Isabel adicionou uma camada completamente nova ao seu relacionamento. Helena começou a entender que o interesse dele nela não era romântico, ou pelo menos não primariamente romântico. Era algo mais profundo, uma forma de honrar a memória de alguém que ele amou profundamente. Eu não sei, Helena disse honestamente. É uma oferta incrivelmente generosa, mas também assustadora. Mudaria tudo na minha vida. É exatamente por isso que você deveria considerar seriamente, Miguel respondeu. Às vezes precisamos de mudanças grandes para escapar de situações insustentáveis. Mas entendo sua hesitação. Não precisa decidir agora. Pense sobre isso. Converse com Dona Célia se achar que ela pode dar um bom conselho. A oferta permanece aberta. Eles conversaram por mais uma hora sobre detalhes práticos. A casa de Miguel ficava em Laranjeiras, não muito longe de onde Dona Célia morava. Então o trajeto para o trabalho seria até mais curto. O anexo tinha entrada independente, o que significava que Helena poderia entrar e sair sem passar pela casa principal. Havia uma pequena cozinha onde ela poderia preparar suas refeições. E quanto às suas expectativas? Helena perguntou, precisando ser direta. O que você esperaria de mim em troca? Nada, Miguel disse firmemente. Nenhuma obrigação, nenhum trabalho doméstico, nada. Seria puramente uma questão de você ter um lugar seguro para morar enquanto constrói uma vida melhor para si mesma. A conversa os levou além do horário habitual. Quando finalmente se despediram, já passava de 14h. Miguel ofereceu carona, mas Helena recusou, preferindo usar o tempo do ônibus para processar tudo o que havia sido discutido. Durante toda a semana, Helena pensou obsessivamente sobre a oferta. Cada ângulo, cada possível complicação, cada medo foi examinado e reexaminado em sua mente. Na quarta-feira, ela decidiu confiar em Dona Célia. Dona Célia. Ela começou hesitantemente durante a pausa do almoço. Posso pedir um conselho sobre algo pessoal? Claro, querida. A patroa respondeu imediatamente atenta. O que está te preocupando? Helena contou sobre Miguel, sobre seus encontros nos domingos, sobre a oferta de moradia. Ela observou o rosto de Dona Célia cuidadosamente, procurando por sinais de julgamento ou desaprovação, mas tudo o que viu foi reflexão pensativa. Miguel Tavares, Dona Célia repetiu o nome. Empresário, mora em Laranjeiras, perdeu a esposa há alguns anos? Sim, Helena confirmou, surpresa. A senhora o conhece. De nome e reputação apenas, Dona Célia disse. Ele é conhecido por ser um homem íntegro, muito envolvido em obras de caridade. Uma de minhas amigas da igreja trabalha numa instituição que recebe doações regulares dele. Ela fez uma pausa. Pela reputação, ele parece ser genuinamente bom homem. Mas você precisa confiar em seus instintos, Helena. O que seu coração te diz? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Meu coração diz que ele é sincero, que a oferta é real e sem segundas intenções. Mas minha cabeça tem medo. Medo de confiar, medo de ser decepcionada, medo de que seja bom demais para ser verdade. Esses medos são compreensíveis, Dona Célia disse gentilmente. Você foi machucada muitas vezes, mas às vezes temos que arriscar para mudar nossa vida. Se você sente que ele é confiável, se a oferta é prática e preserva sua independência, então talvez valha a pena considerar seriamente. E se as pessoas falarem?
Helena vocalizou seu maior medo social. E se pensarem mal de mim? As pessoas sempre falam. Dona Célia respondeu com sabedoria. Vão falar se você ficar na casa dos seus pais apanhando, vão falar se você aceitar a ajuda de um homem bem-intencionado. Não há como viver sem que alguém tenha uma opinião. A questão é, você vai deixar o medo da opinião alheia te manter numa situação de abuso? As palavras de Dona Célia ecoaram na mente de Helena pelos dias seguintes. Ela estava certa. O medo da opinião alheia não podia ser a única coisa mantendo Helena numa situação insustentável. Ela já sofria julgamento e crueldade dentro da própria casa. Por que deveria temer o julgamento de estranhos, mais do que valorizar sua própria segurança e bem-estar? No domingo seguinte, Helena chegou à igreja com a decisão tomada. Encontrou Miguel, e antes mesmo da missa começar, ela sussurrou: Eu aceito. Quero aceitar sua oferta. O sorriso que iluminou o rosto de Miguel foi genuíno e caloroso. Fico muito feliz, Helena. Você não vai se arrepender. Depois da missa, sentados na padaria, eles começaram a fazer planos práticos. Miguel sugeriu que ela se mudasse no próximo fim de semana, dando-lhe uma semana para se preparar. Ele forneceria móveis básicos que tinha em depósito, mas ela poderia trazer qualquer coisa pessoal que desejasse. E quanto à sua família? Miguel perguntou delicadamente. Como pretende comunicar sua saída? Helena havia pensado nisso. Vou simplesmente sair. Não vou avisar com antecedência, porque não quero dar a eles a oportunidade de me impedir ou de tornar a última semana ainda pior. Vou deixar uma carta explicando que estou indo morar sozinha. E financeiramente? Miguel insistiu. Você está confortável? Precisa de ajuda com alguma despesa inicial? Estou bem, Helena disse, e era parcialmente verdade. Ela tinha economizado os R$ 50 que ele havia dado, mais uma pequena quantia do próprio salário. Não era muito, mas seria suficiente para começar. A semana passou num borrão de preparação secreta e ansiedade crescente. Helena separou suas poucas posses, embalou tudo em 2 mochilas que poderia carregar sem chamar atenção. Lavou e passou todas as suas roupas. Guardou o livro de Machado de Assis embrulhado com cuidado, garantiu que tinha todos os documentos importantes. Na sexta-feira à noite, ela escreveu a carta. Manteve-a simples e direta. Estou saindo. Encontrei um lugar para morar e não voltarei. Agradeço por terem me dado um teto até agora, mas nossa convivência se tornou insustentável. Desejo a todos vocês uma vida boa. Helena. Não havia sentimentos expressos, nem acusações, nem explicações detalhadas. Era uma carta de partida, nada mais. No sábado de manhã, muito cedo, antes mesmo da família acordar, Helena desceu do porão pela última vez. Ela deixou a carta sobre a mesa da cozinha, pegou suas 2 mochilas e saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. O combinado era que ela encontraria Miguel numa padaria próxima ao ponto de ônibus. Ele insistira em buscá-la pessoalmente, não querendo que ela fizesse aquela viagem sozinha, carregando suas coisas. Quando Helena chegou ao ponto de encontro, o carro preto já estava lá, e Miguel saiu para ajudá-la com as mochilas. Tudo bem? Ele perguntou, estudando seu rosto. Está se sentindo bem com essa decisão? Helena respirou fundo. Estou com medo, ela admitiu, mas também aliviada. É como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. É normal sentir medo, Miguel disse gentilmente, abrindo a porta do carro para ela. Você está dando um passo enorme, mas é um passo na direção certa. A casa de Miguel Tavares era tudo o que Helena havia imaginado e mais. Localizada numa rua arborizada de laranjeiras, era uma construção antiga, mas impecavelmente mantida, com jardins frontais bem cuidados e um portão de ferro trabalhado. A casa principal era de 2 andares, pintada de um amarelo suave, com detalhes brancos nas janelas e portas. Miguel conduziu Helena pelos fundos, seguindo um caminho de pedras que contornava a casa principal. O anexo ficava no canto do terreno, parcialmente escondido por árvores frutíferas, uma construção menor mais charmosa, também pintada de amarelo claro. Foi construído nos anos 50, Miguel explicou enquanto abria a porta. Meus pais tinham funcionários que moravam aqui. Depois que eles se aposentaram, nunca mais usei o espaço para esse propósito. O interior era simples, mas acolhedor. Uma pequena sala com sofá e televisão. Uma cozinha compacta, mas funcional com fogão, geladeira e armários.
Um corredor curto levava a 2 quartos pequenos e um banheiro completo. As janelas tinham cortinas limpas. O chão era de taco de madeira bem conservado e havia um cheiro leve de lavanda no ar. Mandei limpar e arejar essa semana, Miguel explicou, notando como Helena olhava ao redor com olhos arregalados. E trouxe alguns móveis básicos. Espero que esteja adequado. Adequado era um eufemismo. Para Helena, que passara anos num porão úmido com apenas um colchão fino, aquilo era um palácio. Havia uma cama de verdade com colchão novo, armário embutido, mesa com 2 cadeiras na cozinha, até alguns utensílios básicos de cozinha. É perfeito, Helena conseguiu dizer, a voz embargada de emoção. É muito mais do que eu poderia ter esperado. Miguel sorriu, claramente satisfeito com sua reação. Fico feliz que tenha gostado. Agora deixe-me mostrar algumas coisas práticas. Ele indicou uma prateleira na cozinha. Deixei alguns mantimentos básicos para você começar. Arroz, feijão, óleo, café, açúcar. E na geladeira, há leite, ovos, algumas frutas e legumes. Senhor Miguel, Helena começou, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Eu não sei como agradecer por tudo isso. Você não precisa me chamar de senhor, ele disse gentilmente. E não precisa agradecer. Apenas use esse tempo e esse espaço para construir uma vida melhor para você. Isso será agradecimento suficiente. Miguel mostrou a ela como funcionava o aquecedor do banheiro, onde ficava o disjuntor, em caso de problemas elétricos. Explicou que ela tinha total liberdade para usar a lavanderia nos fundos da casa principal, sempre que precisasse. Deu a ela um conjunto de chaves, 3 no total, portão principal, porta do anexo, e uma terceira que ele explicou ser para emergências. É uma cópia da chave da casa principal, ele disse. Em caso de alguma emergência, se precisar de ajuda ou refúgio urgente, pode entrar. Mas espero que nunca precise usá-la nessas circunstâncias. Quando Miguel finalmente se despediu, deixando Helena para se acomodar, ela ficou parada no meio da pequena sala por longos minutos, simplesmente processando a mudança radical que sua vida havia tomado em questão de horas. Pela primeira vez desde que podia lembrar, ela tinha um espaço que era verdadeiramente seu. Paredes que não a sufocavam, um teto que não gotejava, uma cama que era dela. Chorou então, não de tristeza, mas de alívio avassalador. Sentou-se no chão da sala e deixou anos de dor e tensão saírem em lágrimas que pareciam não ter fim. Chorou pela criança que havia sido, rejeitada e maltratada. Chorou pela adolescente que cresceu sem amor ou cuidado. Chorou pela jovem adulta que havia aprendido a aceitar crueldade como normalidade. E então, quando não havia mais lágrimas, ela se levantou, lavou o rosto no banheiro limpo e começou a desempacotar suas poucas posses. Colocou suas roupas no armário, organizou seus poucos pertences pessoais, colocou o livro de Machado de Assis numa prateleira pequena que havia na sala. Os primeiros dias no anexo foram uma mistura de maravilhamento e ajuste. Helena acordava de manhã e por alguns segundos esquecia onde estava, esperando ver o teto baixo e as paredes úmidas do porão. Então abria os olhos para o quarto limpo e arejado e se lembrava, ela estava livre, realmente livre. A rotina de trabalho continuou normal. Helena ia para a casa de Dona Célia todos os dias, mas agora a viagem era mais curta, apenas 15 minutos de ônibus em vez de quase 1 hora. Chegava menos cansada, tinha mais energia para executar suas tarefas. Dona Célia notou a mudança imediatamente. Você está diferente, comentou a patroa no segundo dia. Mais leve, menos tensa. A mudança está fazendo bem? Fazendo, Helena confirmou, permitindo-se sorrir. Eu não sabia que podia acordar sem medo. É estranho, mas maravilhoso. Dona Célia abraçou Helena, algo que raramente fazia, respeitando normalmente os limites formais da relação empregadora-empregada. Estou tão feliz por você, querida. Você merece paz, merece segurança. As palavras tocaram Helena profundamente. Durante toda a sua vida, ela havia internalizado a mensagem de que não merecia coisas boas. Lourdes havia martelado isso em sua cabeça dia após dia, ano após ano. Mas agora, com pessoas como Dona Célia e Miguel afirmando o contrário, Helena estava começando a questionar aquelas velhas crenças. Talvez ela merecesse coisas boas. Talvez sua existência não fosse um erro. Talvez ela fosse digna de respeito e cuidado simplesmente por ser humana,
não porque havia conquistado ou provado qualquer coisa. Miguel mantinha distância respeitosa, mas atenciosa. Ele trabalhava durante o dia, e Helena o via apenas ocasionalmente quando chegava em casa e o cruzava no jardim. Eles trocavam cumprimentos educados, conversas breves sobre trivialidades. Ele nunca invadia seu espaço, nunca aparecia sem avisar, nunca deu qualquer indicação de que esperava algo dela, além de que ela se estabelecesse confortavelmente. No terceiro dia, Helena encontrou um envelope debaixo da porta do anexo pela manhã. Dentro, havia uma nota de Miguel em sua caligrafia clara e elegante. Helena, percebi que talvez você precise de alguns itens que esqueci de providenciar. Há uma conta aberta na mercearia da esquina em seu nome. Compre o que precisar de alimentos e produtos básicos. Considere isso parte do acordo de moradia. Miguel. Helena segurou o bilhete por longos minutos, dividida entre gratidão e desconforto. Era generosidade demais. Ela não queria se sentir em dívida. Não queria ser uma carga, mas também reconhecia que seu salário de doméstica mal cobriria todas as suas necessidades, mesmo sem pagar aluguel. Decidiu aceitar, mas com limites. Usaria a conta da mercearia com moderação, apenas para necessidades básicas, e assim que possível, encontraria forma de retribuir a bondade de Miguel de alguma maneira. Na quinta-feira, uma semana depois de sua mudança, Helena recebeu uma ligação inesperada no celular. Era um número desconhecido, e ela atendeu hesitante. Helena! A voz era de Rodrigo, seu irmão. Você precisa voltar para casa. A mãe está muito chateada. Helena sentiu seu estômago apertar, mas forçou sua voz a permanecer firme. Não vou voltar, Rodrigo. Tomei minha decisão. Você não pode fazer isso. A voz dele tinha aquele tom autoritário que ela conhecia tão bem. Você tem obrigações com a família. Não pode simplesmente sair assim. Posso e fiz, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Não tenho nada mais a discutir. Ela desligou antes que ele pudesse responder e então bloqueou o número. Suas mãos tremiam, mas havia também uma sensação de poder, de controle sobre sua própria vida, que era completamente nova. Com o passar das semanas, Helena começou a construir uma rotina que era dela, escolhida por ela, não imposta por outros. Acordava cedo por hábito, mas agora tomava seu café da manhã tranquilamente, planejava seu dia, cuidava do pequeno espaço que agora chamava de lar. Nos finais de semana, ela limpava o anexo minuciosamente, não por obrigação, mas porque queria manter aquele espaço bonito. Plantou algumas ervas numa jardineira que encontrou no depósito. Manjericão, hortelã, alecrim. Eram pequenas coisas, mas cada uma delas era uma afirmação de permanência, uma declaração de que ela tinha direito de criar raízes, de fazer planos, de existir confortavelmente. Os encontros com Miguel aos domingos continuaram, mas agora tinham um caráter diferente. Não eram mais encontros entre um benfeitor e uma beneficiária, mas conversas entre amigos. Eles falavam sobre livros que liam, sobre notícias do mundo, sobre filosofia de vida. Miguel tinha uma mente curiosa e bem educada, e adorava debater ideias. Helena descobriu que também tinha opiniões fortes sobre muitos assuntos, opiniões que havia sufocado por anos por medo de represálias. Você tem uma perspectiva interessante sobre as coisas, Miguel comentou num domingo, depois que Helena fizera uma observação particularmente perspicaz sobre desigualdade social. Já pensou em estudar, fazer um supletivo, talvez eventualmente uma faculdade? A ideia era tão distante da realidade de Helena que ela quase riu. Estudar? Eu mal terminei o ensino fundamental. E mesmo que quisesse, não tenho dinheiro para isso. Há programas, Miguel disse pensativamente. Educação de jovens e adultos gratuita, cursos técnicos acessíveis. Não seria fácil trabalhando durante o dia e estudando à noite, mas seria possível. Ele olhou para ela com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. Você é inteligente, Helena. Seria um desperdício não desenvolver esse potencial. As palavras plantaram uma semente na mente de Helena. Estudar, ter uma profissão de verdade. Não que houvesse vergonha em ser empregada doméstica, mas a possibilidade de escolher, de ter opções, era sedutora. Ela começou a pesquisar. Descobriu que havia escolas públicas oferecendo EJA, Educação de Jovens e Adultos, em horários noturnos. Descobriu que, com o ensino médio completo,
Ela poderia se candidatar a cursos técnicos, talvez até tentar uma bolsa para a faculdade eventualmente. Era assustador pensar tão grande, sonhar tão alto. Mas pela primeira vez em sua vida, Helena tinha a estabilidade necessária para considerar um futuro além de mera sobrevivência. No início de abril, ela se matriculou num curso de EJA, numa escola pública a 3 quarteirões do anexo. As aulas eram 3 vezes por semana, das 7 às 10 da noite. Seria cansativo, mas ela estava determinada. Quando contou a Miguel, ele ficou visivelmente emocionado. "Estou tão orgulhoso de você", ele disse, e Helena percebeu que eram palavras que ela nunca havia ouvido direcionadas a ela antes. Ninguém nunca havia demonstrado orgulho por qualquer coisa que ela fizesse. "Obrigada", ela disse, a voz grossa de emoção, "por acreditar em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Eu apenas vi o que já estava lá." Miguel respondeu gentilmente. "Você fez todo o trabalho difícil." Dona Célia também celebrou quando soube. A patroa insistiu em ajustar o horário de Helena, permitindo que ela saísse mais cedo nas noites de aula para ter tempo de jantar e se preparar. "Educação é investimento", Dona Célia disse firmemente, "e eu quero apoiar esse investimento." A vida estava melhorando de formas que Helena mal podia acreditar, mas o passado não a deixava ir facilmente. Em meados de abril, ela estava voltando da aula numa quinta-feira à noite, quando sentiu que estava sendo seguida. Olhou para trás e viu uma figura masculina mantendo distância, mas claramente seguindo seus passos. O coração de Helena disparou. A rua estava relativamente vazia naquele horário, e ela acelerou o passo, virando na rua onde ficava a casa de Miguel. A figura acelerou também. Quando ela finalmente alcançou o portão e lutou com as chaves, tremendo, a figura a alcançou. Era Marcelo, seu irmão. "Penso que pode escapar assim facilmente?" ele disse, sua voz carregada de raiva. "Você deixou a mãe louca. Ela quer que você volte." "Não vou voltar", Helena disse, finalmente conseguindo abrir o portão e entrando rapidamente, começando a fechá-lo. Marcelo colocou o pé para impedir que o portão se fechasse. "Você deve para a família. Quem vai fazer o trabalho que você fazia? Acha que pode simplesmente abandonar suas responsabilidades?" "Minhas responsabilidades?" Helena sentiu raiva, uma emoção que raramente se permitia sentir, subindo. "Eu não tenho responsabilidades com pessoas que me trataram como lixo a vida inteira." "Você é uma desagradecida", Marcelo cuspiu. "Depois de tudo que a família fez por você, te criar, te dar um teto." "Me dar um porão", Helena corrigiu, sua voz ganhando força. "Me dar sobras. Me dar espancamentos e humilhação. Isso não é família, Marcelo. E eu não devo nada a vocês." Ela empurrou o portão com força, fazendo Marcelo recuar, e o fechou com uma batida. Trancou-o com mãos tremendo e correu para o anexo, seu coração batendo violentamente. Apenas quando estava dentro com a porta trancada é que permitiu que o pânico realmente a atingisse. Como Marcelo havia encontrado onde ela morava? Será que a família toda sabia? Estariam planejando alguma coisa? Helena não dormiu bem naquela noite. Cada barulho a fazia pular, cada sombra parecia ameaçadora. Pela manhã, decidiu contar a Miguel o que havia acontecido. Encontrou-o tomando café na varanda da casa principal antes de sair para o trabalho. "Miguel", ela começou hesitante, "preciso te contar algo." Ele notou imediatamente seu estado nervoso e a convidou a sentar. Helena relatou o encontro com Marcelo, omitindo detalhes, mas deixando claro que havia sido intimidatório e ameaçador. Miguel ouviu com expressão progressivamente mais séria. "Isso é assédio", ele disse quando ela terminou. "E você não deveria ter que lidar com isso sozinha." Ele pensou por um momento. "Vou contratar segurança adicional para a propriedade e quero que você tenha meu número de telefone pessoal. Se alguém da sua família aparecer novamente, se sentir ameaçada de qualquer forma, me ligue imediatamente." "Você não precisa fazer isso", Helena protestou, embora sentisse alívio imenso com a oferta. "Já está fazendo tanto por mim." "Preciso sim", Miguel disse firmemente. "Sua segurança não é negociável, Helena. E não vou permitir que pessoas te intimidem ou ameacem enquanto estiver sob meu teto." A segurança foi instalada dentro de 2 dias. Câmeras discretas foram colocadas no portão e ao longo do perímetro da propriedade. Miguel contratou uma empresa de segurança que fazia rondas regulares pela rua, especialmente à noite. Para Helena,
Era ao mesmo tempo reconfortante e perturbador saber que essas medidas eram necessárias. Marcelo não apareceu novamente, mas Helena começou a receber ligações de números desconhecidos que ela aprendeu a não atender. Lourdes também tentou contato, deixando mensagens de voz alternando entre súplicas e ameaças. Helena bloqueou cada número que aparecia, mantendo apenas os contatos de Dona Célia e Miguel. Apesar das perturbações causadas pela família, Helena manteve-se focada em construir sua nova vida. As aulas de EJA estavam indo bem. Ela descobriu que tinha facilidade para aprender, que sua mente absorvia informações rapidamente quando tinha oportunidade e ambiente adequado para estudar. Os professores notaram seu desempenho. Dona Márcia, a professora de português, a chamou após uma aula em maio para conversar. Helena, você tem um talento natural para a escrita, a professora disse, entregando a ela uma redação que havia feito. Sua capacidade de expressar ideias complexas, de usar linguagem rica mesmo sem educação formal extensa, é impressionante. Já pensou em que caminho quer seguir depois de concluir o EJA? Helena não tinha pensado tão longe. Sobreviver o dia a dia já era desafiador o suficiente. Não sei, professora. Ainda estou tentando me ajustar a tudo isso. Bem, comece a pensar. Dona Márcia encorajou. Você tem potencial para a universidade, sabia? Com o desempenho que está tendo, poderia se candidatar a bolsas, programas de assistência. Não limite seus sonhos, Helena. As palavras ficaram com ela. Universidade. Era um sonho tão distante que parecia pertencer a outra pessoa. Mas agora começava a aparecer uma possibilidade remota, mas real. Compartilhou essa conversa com Miguel no domingo seguinte. Eles estavam sentados no jardim da casa principal, onde Miguel havia preparado um piquenique simples. Era maio, o outono estava dando lugar ao início do inverno, e o ar tinha aquela qualidade fresca que Helena adorava. Professora de português acha que eu deveria pensar em universidade, ela disse, quase com vergonha de pronunciar a ambição em voz alta. E você, o que acha? Miguel perguntou, olhando para ela com aquela atenção total que ele sempre dedicava. Acho que é impossível, Helena admitiu. Mesmo com bolsa teria outros custos, livros, materiais, transporte. E precisaria trabalhar menos para ter tempo de estudar, o que significa menos dinheiro. Nada é impossível, Miguel disse pensativamente. Difícil sim, mas não impossível. Ele ficou em silêncio por alguns momentos, claramente pensando. E se você trabalhasse para mim? Helena o olhou confusa. Como assim? A casa é grande, como você sabe, Miguel explicou. Tenho uma funcionária que vem 3 vezes por semana para limpeza pesada, mas muitas tarefas do dia a dia eu acabo deixando acumular. Preparar refeições, por exemplo, geralmente como fora, ou peço delivery porque não tenho tempo ou disposição para cozinhar. Organização de documentos, correspondência, pequenas tarefas administrativas que se acumulam. Ele fez uma pausa antes de continuar. Se você trabalhasse aqui em meio período, digamos 4 horas por dia, 5 dias por semana, eu pagaria o equivalente ao que Dona Célia paga pelo período integral. Isso te daria mais tempo para estudar e também te manteria próxima caso precisasse de ajuda com qualquer coisa. Helena processou a oferta. Mas isso seria caridade disfarçada. Você estaria me pagando mais pelo mesmo tipo de trabalho. Não seria caridade, Miguel corrigiu gentilmente. Você estaria prestando serviços que eu genuinamente preciso. E o valor reflete não apenas o trabalho, mas também a conveniência de ter alguém confiável e presente. Além disso, ele adicionou com um sorriso, provei sua comida quando trouxe sobras do jantar que preparou semana passada. Você cozinha maravilhosamente. Vale cada centavo. Helena conversou com Dona Célia sobre a proposta de Miguel. Parte dela se sentia culpada por considerar deixar a patroa, que havia sido tão boa para ela, mas Dona Célia foi compreensiva e encorajadora. Querida, você precisa fazer o que é melhor para seu futuro, a senhora disse calorosamente. Adoraria ter você aqui todos os dias até eu morrer, mas seria egoísmo meu impedir seu crescimento. E olhe, ela adicionou com um sorriso, Miguel Tavares está certo. Você cozinha maravilhosamente. Vai fazer bom uso desse talento. Elas fizeram um acordo. Helena continuaria trabalhando para Dona Célia 2 dias por semana, mantendo o vínculo, mas com carga reduzida. Para os outros 3 dias, ela trabalharia para Miguel,
O arranjo funcionaria perfeitamente com seus estudos, deixando as noites livres para aulas e ainda proporcionando fins de semana para descanso e estudo. Miguel demonstrou ser um patrão fácil de trabalhar. Ele era organizado, comunicava claramente suas necessidades e nunca exigia nada além do razoável. Helena preparava almoços que ele aquecia quando chegava do trabalho, organizava seus documentos e correspondências, mantinha a casa principal limpa e arejada. Mas mais do que patrão e empregada, eles estavam desenvolvendo uma amizade genuína. Às vezes, quando Miguel chegava em casa e encontrava Helena ainda trabalhando, eles conversavam. Conversas que iam de trivialidades do dia a discussões profundas sobre vida, propósito, felicidade. Uma noite de junho, quando Helena estava terminando de preparar um ensopado para o jantar de Miguel, ele entrou na cozinha com 2 copos de vinho. "Sei que ainda está trabalhando", ele disse, oferecendo um copo a ela. "Mas o dia está bonito, o jardim está lindo sob o luar, e seria uma pena desperdiçar. Quer fazer uma pausa de 15 minutos e tomar um vinho comigo no jardim?" Helena hesitou. Havia algo na informalidade do convite, na intimidade sugerida, que a deixou nervosa. Mas também havia algo tentador na ideia de simplesmente relaxar, de compartilhar um momento agradável com alguém que se importava com ela. 15 minutos, ela concordou. Sentaram-se nos degraus da varanda que dava para o jardim, os copos de vinho nas mãos, observando as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia. O silêncio entre eles era confortável, não exigindo preenchimento constante com palavras. "Isabel adoraria você", Miguel disse de repente, quebrando o silêncio. "Ela tinha essa mesma determinação que vejo em você, essa recusa em deixar que circunstâncias difíceis definissem quem ela era." Era raro Miguel falar sobre sua esposa falecida, e Helena sentiu que estava sendo confiado algo precioso. "Conte-me sobre ela", pediu gentilmente. Miguel tomou um gole do vinho antes de responder. "Ela era luz pura", ele disse, e havia tanta emoção em sua voz que Helena sentiu seu próprio peito apertar. Vinha de uma família pobre, abusiva, não muito diferente da sua. Quando a conheci, ela trabalhava em 3 empregos para se sustentar, e ainda assim encontrava tempo para ser voluntária numa creche comunitária. Ele pausou, perdido em memórias. A ajudei a sair daquela situação. Paguei para ela estudar. Eventualmente nos casamos. Tivemos 12 anos juntos antes do câncer. 12 anos que foram os melhores da minha vida. Sua voz ficou mais baixa. Quando ela morreu, jurei que honraria sua memória, ajudando outras mulheres quando pudesse. É por isso que você está aqui, Helena. Não é caridade, não é pena. É cumprimento de uma promessa a alguém que eu amei mais que minha própria vida. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela teve sorte de ter você, e você teve sorte de tê-la. Sim, Miguel concordou simplesmente. Então virou-se para olhar diretamente para Helena. Mas estou começando a entender que talvez a vida possa ter mais de um capítulo feliz. Não da mesma forma, nunca da mesma forma, mas talvez novo tipo de felicidade seja possível. Havia algo na forma como ele a olhava, na intensidade daquele olhar que fez o coração de Helena acelerar. Ela não era ingênua. Reconhecia a atração quando a sentia, tanto da parte dele quanto da sua própria. Mas era complicado, tão complicado. Ele era seu benfeitor, seu patrão, seu amigo. Misturar romance nessa equação poderia arruinar tudo. Os dias que se seguiram àquela conversa no jardim foram marcados por uma tensão nova e não totalmente desconfortável entre Helena e Miguel. Eles continuaram suas rotinas normais, mas havia uma consciência aguda um do outro, uma eletricidade no ar quando estavam no mesmo espaço. Helena se pegava pensando nele em momentos estranhos, quando estudava à noite, quando caminhava para a escola, quando preparava refeições na cozinha dele. Não eram pensamentos inapropriados, apenas uma consciência constante de sua presença em sua vida, da importância que ele havia assumido. Mas ela também tinha medo. Medo de que qualquer mudança em sua dinâmica pudesse destruir a estabilidade que finalmente havia encontrado. Medo de que sentimentos românticos pudessem complicar algo que era perfeito em sua simplicidade atual. Medo de que ela não fosse suficiente para alguém como ele. Conversou sobre isso com Dona Célia numa tarde de terça, quando suas inseguranças estavam particularmente intensas. "Acho que estou desenvolvendo sentimentos por Miguel", admitiu,
as palavras saindo num sussurro envergonhado. E não sei o que fazer com isso. Dona Célia, sábia como sempre, não julgou. E ele? Você acha que ele sente o mesmo? Acho que sim, Helena disse hesitante. Mas não tenho certeza. E mesmo que sinta, será que é certo? Ele me ajudou tanto, me deu tanto. Não quero que ele pense que estou interessada por gratidão ou interesse. Querida, Dona Célia disse gentilmente, sentimentos não são transações comerciais. Você não desenvolve amor por alguém porque ele te ajudou, embora a ajuda possa criar proximidade que permite amor florescer. A questão é, tirando toda a ajuda prática, tirando a moradia e o trabalho, você gosta dele? Como pessoa, como homem? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Gosto. Ele é gentil sem ser condescendente. Inteligente sem ser arrogante. Me escuta de verdade, não apenas para responder, mas para entender. Me faz sentir vista, valorizada. Então esses são sentimentos reais, Dona Célia concluiu, baseados em quem ele é, não no que ele fez por você. E se ele sente o mesmo, não há nada de errado nisso. Vocês dois são adultos livres, só precisam navegar cuidadosamente para preservar o que já têm, enquanto exploram o que poderia ser. O conselho era sensato, mas executá-lo era outra história. Helena decidiu não fazer nada precipitado, deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. Se Miguel sentisse o mesmo e quisesse expressar isso, ela estaria aberta. Mas não tomaria a iniciativa, não colocaria sua segurança em risco ao pressupor sentimentos que poderiam não existir. Foi Miguel quem eventualmente trouxe o assunto à tona. Era um domingo de julho, um dos raros dias de inverno ensolarado no Rio. Eles haviam ido à missa juntos, como de costume, e depois caminhavam pelo Parque Lage, um dos lugares favoritos de Miguel. Helena, ele começou enquanto caminhavam por uma alameda arborizada. Preciso falar com você sobre algo que está na minha mente há semanas. O coração de Helena acelerou. Estou ouvindo. Miguel parou de andar e virou-se para encará-la. Sei que nosso relacionamento começou de forma não convencional. Eu como alguém oferecendo ajuda, você como alguém precisando dessa ajuda. Mas ao longo desses meses você se tornou muito mais do que alguém que estou ajudando. Você se tornou minha amiga, minha confidente, alguém cuja companhia eu valorizo profundamente. Ele pausou buscando palavras, e recentemente percebi que meus sentimentos foram além de amizade. Estou me apaixonando por você, Helena. Talvez já esteja apaixonado, e precisava que você soubesse. Helena ficou parada, processando as palavras que acabara de ouvir. Miguel Tavares, homem educado, bem-sucedido, gentil, estava declarando sentimentos por ela, por Helena, a mulher que cresceu num porão, que foi espancada e humilhada, que ainda estava construindo os pedaços de uma vida decente. Eu não sei o que dizer, ela admitiu, sua voz tremendo levemente. Você não precisa dizer nada agora. Miguel apressou-se em acrescentar. Não quero pressionar você. Apenas precisava ser honesto sobre meus sentimentos. E quero que saiba que, independentemente de como você se sente, nada muda em termos práticos. O anexo é seu. Seu trabalho está seguro. Não há obrigação. Nenhuma expectativa. Miguel, Helena disse, encontrando sua voz. Você é um homem incrível. Mudou minha vida de formas que mal posso expressar. E sim, desenvolvi sentimentos por você também. Mas tenho medo. Medo de quê? Ele perguntou gentilmente. Medo de que isso seja gratidão disfarçada de amor, Helena admitiu. Medo de que eu não seja adequada para você, que venha de um passado pesado demais. Medo de que, se as coisas não funcionarem, eu perca tudo, tudo o que construí nesses meses. Miguel ouviu cada palavra atentamente. Seus medos são válidos, ele disse. Mas deixe-me abordar cada um deles. Primeiro, gratidão e amor são emoções diferentes. Você sabe a diferença. Você sente gratidão por Dona Célia, mas não está apaixonada por ela, certo? Helena acenou com a cabeça. Segundo, seu passado não te define, Miguel continuou. Você é forte, inteligente, compassiva, apesar do que passou, ou talvez por causa disso. Isso não te torna inadequada, te torna extraordinária. E terceiro, se as coisas não funcionarem romanticamente, nada muda. Isso prometo a você solenemente. Você não perderá sua segurança, não perderá minha amizade ou respeito. As palavras dele eram sinceras. Helena podia ver nos olhos dele. Mais décadas de condicionamento para esperar o pior
não desapareciam com declarações românticas, por mais bem intencionadas que fossem. Preciso de tempo, ela disse honestamente, para processar, para ter certeza do que estou sentindo, para ganhar coragem de arriscar. Tempo é algo que temos, Miguel disse, sorrindo gentilmente. Não há pressa, vamos continuar como estamos, conhecendo um ao outro, construindo o que já temos. Se eventualmente se transformar em algo mais, ótimo. Se não, ainda terei a honra de sua amizade. Eles continuaram o passeio, a tensão da conversa gradualmente se dissipando, mas algo havia mudado fundamentalmente. A possibilidade estava agora aberta, declarada, real. E Helena descobriu que, apesar dos medos, havia também excitação, esperança, a promessa tentadora de que talvez pudesse ter não apenas segurança e educação, mas também amor. Nas semanas seguintes, Helena e Miguel navegaram o novo território com cuidado. Não havia mais beijos ou declarações dramáticas, mas pequenos gestos tomaram um novo significado. A forma como a mão dele roçava a dela ao passar documentos. O jeito que seus olhos se demoravam um pouco mais do que necessário quando conversavam. Os sorrisos compartilhados por coisas que apenas eles dois entendiam. Dona Célia notou a mudança.